Saudações a todas e a todos. Estamos meditando o Evangelho de São Lucas. E vamos continuar tomando o que ele escreve no fim do capítulo 9 do seu Evangelho. Nós sabemos que cada evangelista, com as suas qualidades de escritor e de teólogo, elabora os mesmos fatos conhecidos por todos sobre a vida de Jesus de forma diferenciada. Cada evangelista tem o seu modo de narrar, de compor os fatos conhecidos. Mateus, por exemplo, faz aqueles 5 sermões. Marcos, no centro do seu evangelho, o quadro dos cegos, o discípulo que tem que começar a enxergar o verdadeiro Messias. Lucas tem algo também muito próprio dele, que é uma viagem. Ele pega o tema da viagem, Jesus e seus discípulos vão para Jerusalém. Sobem para Jerusalém. Então, essa subida vai sendo feita em etapas. E são etapas de formação dos discípulos e da multidão que acompanha Jesus. Não quer dizer que Lucas tenha feito isso fotografando uma viagem de Jesus ou geograficamente preocupado com os lugares por onde ele ia passando. Ele constrói literariamente esta viagem, coloca dentro de cada etapa aquilo que lhe interessa na formação dos discípulos e da multidão, até levar Jesus ao ponto que lhe interessa, Jerusalém, a entrada em Jerusalém. E é assim que ele começa esta grande viagem, dizendo que Jesus voltou o seu rosto para Jerusalém. Tomou uma decisão, olhou para Jerusalém e seguiu para lá. Falamos de viagem porque Lucas usa expressões que significam um grupo que está andando. Um grupo que está viajando, dirigindo-se a um determinado lugar. E se nós pararmos em cada menção de viagem, vamos ter 6, 7 etapas, dependendo de como lemos. Certamente, Lucas não fez quadros tão definidos, mas mostrando, no capítulo 9 do Evangelho de Lucas, versículo 51, aí começa a fase lucana do Evangelho, típica de Lucas, a grande subida para Jerusalém. Então, capítulo 9, versículo 51. Lá está escrito: quando se completaram os dias de sua assunção, ele tomou resolutamente, no grego está que ele voltou o rosto para, tomou resolutamente o caminho de Jerusalém. Então, tomou o caminho de Jerusalém. Aqui tem uma marca de caminho, caminhada, viagem, grupo que está andando. E no versículo 56 do mesmo capítulo está que eles partiram para outro povoado. Estavam num povoado, saíram e partiram para outro povoado. 57, enquanto prosseguiam viagem. Aqui nós poderíamos fazer uma divisão. Do versículo 51 ao 56, uma primeira etapa de viagem. A partir do 57, uma segunda etapa. Ou, como fazem outros, juntam todo este começo para dar uma etapa só. E penso eu que ela tem mais significado, e quando se lê, enquanto prosseguiam viagem, não seria tanto uma segunda etapa, mas a mesma que está sendo continuada. Na realidade, é uma mesma viagem que continua de etapa em etapa. Então, vendo o que está dentro do que a gente chamaria a primeira etapa, nós temos esta abertura no versículo 51, que diz que Jesus decidiu ir para Jerusalém.
envia mensageiros à sua frente para preparar a sua chegada nos diversos lugares, como era costume fazer com aqueles que viajavam e que eram acompanhados por grupos. Eles entram numa aldeia que não quer receber Jesus, uma aldeia de samaritanos. Por que não? Porque são samaritanos e Jesus ia para Jerusalém. Samaritanos, judeus, Jerusalém, Monte Gerizim, já sabemos as diferenças que existem entre um grupo e outro. Mas eles vão prosseguindo a viagem. Há 3 vocações que aparecem, pessoas que querem seguir Jesus. E em seguida, capítulo 10, Lucas introduz a missão dos 72 discípulos. Então, 2 discípulos que vão à frente, 3 que querem seguir Jesus, os 72 discípulos que são enviados em missão, a alegria que eles têm pela missão, mas Jesus dizendo, a alegria de vocês deve ser porque o nome de vocês está escrito no céu. O evangelho que eles anunciam, que é revelado aos pequeninos, e eles são, enfim, considerados bem-aventurados, felizes por Jesus, assim os considera aqueles seus seguidores, discípulos que vão à frente, são felizes aos olhos de Jesus. E, por fim, alguém que se aproxima e faz uma pergunta fundamental, e este alguém é um doutor da lei: o que fazer para ir para o céu? O que fazer para herdar a vida eterna? Então vem a parábola do bom samaritano, e terminada a parábola, o evangelista escreve no versículo 38 do capítulo 10, estando em viagem. Então aqui marcamos uma segunda etapa. Vamos ficar com todo esse conjunto primeiro como uma etapa. Aqui, estando em viagem, então seria a marca de uma segunda etapa. A primeira etapa começa com a decisão de ir para Jerusalém e uma comunidade de samaritanos que rejeita Jesus. A etapa termina com a parábola do bom samaritano. Há samaritanos no início e samaritanos no fim desta primeira etapa.